Olá, boa noite a todos. Eu sou Fernanda Vaz, sou médica ginecologista e obstetra e queria agradecer vocês pelo convite, né, para estar conversando hoje sobre esse tema que é super importante, que é a hipertensão na gestação, né? Em 2019, os dados da Fiocruz nos mostraram que ainda no Brasil, hipertensão na gestação é a principal causa de morte materna, infelizmente, né? Que como vocês vão ver aqui na nossa aula, é super prevenível, né? São mortes evitáveis. Então, para a gente não perder tempo, né? Que eu não sei quanto tempo eu tenho aqui também para fazer essa gravação, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Para ficar mais didático, eu dividi a aula em algumas fases, né? São 4 formas que a hipertensão pode aparecer na gestação. Então, a gente vai falar daquela mulher que já era hipertensa e ficou grávida, que é uma forma. A gente vai falar daquela mulher que não é hipertensa, ficou grávida e no meio da gestação descobriu uma hipertensão, e aí ela pode ser uma hipertensão que se chama pré-eclâmpsia, que aí a gente vai ver os detalhes dela, ou uma hipertensão gestacional. E tem aqueles casos onde a mulher era hipertensa e no meio do caminho desenvolve a pré-eclâmpsia, tá? Então, já para vocês organizarem as ideias. E por fim, a gente vai falar das complicações, assim, das situações mais graves que podem acontecer derivadas da pressão subir durante a gestação. Então vamos lá. A hipertensão na gestação. Então é quando a pressão arterial da gestante, né, a gente vai aferir e ver que ela está maior ou igual a 140 por 90. Isso a gente precisa fazer 2 medidas com intervalo de pelo menos 4 horas, tá? Então, se ela tiver esse grau de pressão, né, 140 por 90 ou mais, em 2 medidas com intervalo de 4 horas, sendo que a aferição foi feita com a gestante, né, tendo passado ali um período em repouso, sentada, com um guito adequado, né, pernas descruzadas, prestar atenção nesses detalhes também, né? E aí, essa pressão, né, se for a gente verificar essa pressão antes, né, das 20 semanas de gestação, ou se a mulher já tinha, né, ela vai ser considerada hipertensão arterial crônica. Se essa mulher começa com a pressão e continua até 12 semanas após o parto, a gente faz aí o diagnóstico retrospectivo de que essa mulher já tinha hipertensão, só ainda não sabia que tinha. Então, ela vai ser considerada leve quando for 140, 150 por 90, 100. Ou vai ser considerada grave quando a sistólica estiver acima de 160 ou a diastólica acima de 110. A gente também vai classificar como grave quando for uma hipertensão leve, que é aquela de 140 a 150, a sistólica, 190 a 100 a diastólica, mais um desses critérios aqui, que seria a mulher já ser hipertensa há mais de 4 anos, essa mulher ter mais de 40 anos, ela ter uma cardiomiopatia ou coarctação da aorta, se é uma hipertensão que já tem alteração de retinopatia, se além de hipertensa ela é diabética, se essa mulher tem algum tipo de colagenose, síndrome antifosfolípide, ou se ela já teve, numa gestação anterior, um caso de pré-eclâmpsia com um óbito neonatal. Então, a gente precisa fazer uma avaliação pré-concepcional. É sempre importante, tá? Mas nesses casos acaba sendo mais importante ainda. Sempre, 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 sempre estimular os pacientes, né, com a mudança do estilo de vida. Então, melhorar os hábitos alimentares, iniciar uma atividade física, cuidar do sono, essas questões de mudança do estilo de vida. Talvez seja mais difícil a gente fazer na prática do dia a dia, né? E fazer uma avaliação. Então, verificar a creatinina, proteinúria, glicose, né? Até porque, assim, se durante a gestação ela desenvolveu uma pré-eclâmpsia, para a gente saber quanto era, né, essa proteinúria e a creatinina antes da gestação, para a gente ter um basal é importante, tá? A glicose, para a gente verificar se ela, além de hipertensa, é diabética, né? E quando for uma hipertensa de longa data ou com mais de 40 anos, é importante também fazer uma avaliação com eletrocardiograma e uma avaliação de fundo de olho.
para ver se já tem dano microvascular, né? Verificar, então, as medicações que ela está utilizando, porque a gente precisa trocar as medicações, porque IECA não pode ser utilizado nas gestantes e nem por conta dos riscos, né, de malformação e restrição do crescimento até morte fetal e também os beta-bloqueadores, quando associados a diuréticos, também têm que ser trocados, tá? Então, a gente precisa fazer essa troca antes da mulher engravidar para evitar malformações, principalmente. Quando a mulher tem hipertensão crônica, né, ela entra num grupo de risco de desenvolver a pré-eclâmpsia ao longo da gestação. Como a gente vai fazer essa prevenção? Então, é super simples a prevenção. É o uso de AS, AS, aquele infantil que a gente roubava da caixinha de medicamento da avó quando era criança, né? AS a partir de 12 semanas. Utilizar diariamente um comprimidinho de AS, tá? Podem sair de 75 a 162, então AS infantil é 100 miligramas, tá? Perfeito. E o cálcio de 1 grama a 1,5 grama por dia também, tá? Se vocês forem ver na literatura, fala o consumo diário de cálcio, não precisaria, e não são todos os países que precisam, mas o Brasil é classificado como um país onde as pessoas têm uma baixa ingesta de cálcio. Então, aqui no Brasil, é indicado a gente utilizar, além do AS, o cálcio, tá? O cálcio pode ser durante toda a gestação, desde que descobriu, né? E o AS a partir de 12 semanas, tá? Aí vão ter algumas literaturas que falam para usar até 36, outras até o nascimento, daí vai da conduta. Eu, particularmente, uso até o nascimento. E aí, então, as medicações que a gente pode usar no lugar, né, dos beta-bloqueadores, do diurético, do Zieca. A metildopa é a medicação mais estudada na gestação, super segura, não tem erro, tá? Então, metildopa de 500 a 3.000 miligramas dia, né, dividido aí de 12 em 12 ou 8 em 8. O alodipino, 5 a 20 miligramas dia, também de 12 em 12 ou 24 em 24 horas. Se essa mulher desenvolver pré-eclâmpsia ao longo do caminho, ou você identificar uma restrição de crescimento ao longo da gestação, também é indicado a gente suspender o alodipino, tá? O nifedipino, de 20 a 120 miligramas dia, 12 em 12 ou 8 em 8. E os efeitos colaterais principais seriam dor de cabeça e taquicardia. Então, se essa mulher começa a apresentar, talvez a gente também precise ajustar. Avaliação, então, do bebê, né? Passa a ser, né? Tem hipertensão, uma gestação de alto risco. Então, após a viabilidade fetal, controle mensal com ultrassom, tá? Então, a viabilidade seria a partir das 24 semanas, onde a gente já tem um pulmão ali desenvolvido, que esse bebê tem uma chance, né, de sobrevida. Em caso, então, de restrição do crescimento ou da pré-eclâmpsia sobreposta, além de fazer o ultrassom para acompanhar o crescimento, a gente precisa também fazer o Doppler para fazer a avaliação do fluxo materno passando para o bebê, né? Do fluxo transplacentário ali. E aí, internacionalmente reconhecido para fazer esse acompanhamento, para dizer, ah, não, esse Doppler está alterando, não dá para esperar um mês, precisa fazer daqui 15 dias. Ou não, tá tranquilo, espera um mês para repetir esse ultrassom com Doppler. Ou não, já tem que ser daqui uma semana. Então, para nos guiar neste segmento dos casos de crescimento restrito intraútero, a gente pode utilizar então essa calculadora da Fetal Medicine Foundation, tá? Que é um grupo da Espanha e, enfim, é a Medicina Fetal Barcelona que faz esses estudos e coloca para nós na calculadora. Tem até aplicativo, facilita bastante o dia a dia, tá? Quando interromper a gestação, então? Quando a mulher, o que que acontece? Deixa eu voltar. A gestação, ela faz uma vasodilatação. Então, algumas vezes, aquela mulher que era hipertensa acaba durante a gestação ficando com a pressão normal, mesmo sendo hipertensa. E aí, a gente não precisa seguir com a medicação, porque se ela está com a pressão normal, né? Nesses casos, a gestação
vai até 39 semanas tranquilamente, tá? Já nas mulheres que a hipertensão precisa da medicação, aí a gente vai entre 37 e 39. Depende do quão essa pressão está controlada, né? Se a gente está precisando usar dose máximas de medicação ou não, ainda está na dose mínima. Como é que está sendo esse controle? Se o bebê está conseguindo ganhar peso, a placenta está boa, a gente pode ir até 39. Senão, a gente pode fazer uma indução de parto antes, tá? E o parto prematuro tardio, que seria entre 34 e 36 semanas, nos casos de hipertensão grave, de difícil controle, que ela já está com 3 antihipertensivos sem melhora, né? Aí acaba indicando uma interrupção antes. E claro, né, a avaliação do bem-estar fetal é que se tiver uma restrição, uma alteração de Doppler, talvez precise interromper até antes disso, tá? Aí a gente faz a maturação pulmonar, né, que é o corticoide, para amadurecer o pulmãozinho do bebê e prossegue aí com a indução do parto ou a cesariana, e depende de caso a caso a avaliação, tá? Mas a hipertensão por si só, a gente já vou adiantar, mas a gente vai ver melhor, não é indicação de via cirúrgica de nascimento. E na conduta pós o parto, então, atenção especial para a hemorragia pós-parto. Então, uma pessoa que está hipertensa, ela sangra mais do que uma pessoa que não está hipertensa. Então, ficar atento para iniciar as medidas de controle de hemorragia pós-parto, se é necessário. Atentar, então, para edema pulmonar, insuficiência renal, hemorragia cerebral, tudo decorrente da pessoa estar com uma pressão descompensada, né? E em casos de hemorragia pós-parto, nas pacientes hipertensas, a gente não pode usar a metilergometrina e os derivados do ego. Então, seria o Metergin não pode ser utilizado nas mulheres hipertensas, porque ele pode agravar a situação da pressão. Então, dá preferência para o Transamin, que é o ácido tranexâmico, a ocitocina e o misoprostol, certo? Bom, vamos para a segunda entidade de pressão alta, que seria a pré-eclâmpsia ou toxemia gravídica, tá? Nesses casos, ela vai aparecer após as 20 semanas de gestação, tá? Tem uma porcentagem que pode aparecer antes, mas assim, raro, tá? De modo geral, aparece depois das 20 semanas de gestação. E aí vai se caracterizar principalmente por aumento da pressão associado a proteínas na urina. Então, 75% dos casos vai ter proteinúria, tá? E a forma grave da pré-eclâmpsia é a eclâmpsia, tá? Que a gente vai ver mais pra frente, mas seria quando a pressão sobe a ponto da mulher convulsionar por conta disso, tá? As complicações, então, da pré-eclâmpsia. Mortalidade perinatal aumenta 5 vezes, né? A síndrome HELP, que aumenta a mortalidade materna, né? Também, e pode acontecer em até 35% dos casos. A eclâmpsia, que também aumenta super a mortalidade materna, também pode acontecer em 35% das vezes. E a pré-eclâmpsia grave muito precoce. Então, quanto mais cedo aparece a pré-eclâmpsia, então, quanto mais próximo ali das 20 semanas, mais grave ela é. Porque até a gente ter um bebê de termo, essa pressão já, né, já vai estar causando bastante dano na placenta e na nutrição desse bebê, tá? Certo, então como é feita a avaliação da proteinúria, né? Pode ser feito através da proteinúria de 24 horas, então a gestante leva para casa um tubo grande de plástico, onde ela vai urinar naquele tubo por 24 horas, tá? Ela deve coletar toda a urina de 24 horas do dia ali, tá? Caso dê 300 miligramas ou mais de proteína nessas 24 horas, bom, fala a favor do diagnóstico aí de pré-eclâmpsia, né? A gente fecha o diagnóstico pré-eclâmpsia. Ou a gente pode fazer a relação proteinúria-creatinúria, que é muito mais simples, muito mais confortável para a gestante, muito mais rápido para a gente dar o diagnóstico, né? Que é o quê? Urina simples, né? O paciente faz ali uma urina simples e eles avaliam a relação entre a proteína e a creatinina na urina, e se for maior ou igual a 0,3, indica pré-eclâmpsia, tá? Então, principalmente em pronto-socorros, é muito importante a gente ter acesso a esse exame, tá? Você não tem na sua cidade, talvez fosse bem interessante falar com os gestores
para que o diagnóstico possa ser feito, né, rapidamente, a gente evita, às vezes, aí uma internação. Aqui, por exemplo, nós não tínhamos esse exame, há o quê? Uns 9 anos atrás, 8 anos atrás. E aí, quando vinha uma gestante que fazia PA elevada, aí aguardava ali um pouco, fazia PA elevada novamente, a gente tinha que internar ela, ficar coletando 24 horas, aí aguardar sair o resultado do exame. Então, isso também gera um custo para a instituição, e essa foi uma das principais argumentos, né, para conseguir instituir o uso da relação PC, porque daí é um exame que a paciente está ali, faz a consulta, né? A gente identifica a pressão alta, coleta a urina simples, questão de 1 hora, 2 horas sai o resultado. Se vem negativo, não é pré-eclâmpsia, a gente, né, consegue, enfim, estabilizar o quadro e dar alta, essa paciente não precisa ficar ali internada, tá? E a Sociedade Americana e a ISSHP, que é a Sociedade Internacional para Estudos de Hipertensão na Gestação, elas falam também que esse diagnóstico também poderia ser feito através da fita urinária, que é uma fitinha onde a gente coloca na urina da gestante e ela mostra em cruzinhas, né, para nos dizer se tem proteinúria ou não. Então, daí, se tivesse 2 cruzes, já fecharia o diagnóstico aí de mais de 0,3 de 300 miligramas de proteinúria ou 0,3 a relação PC. Certo. Bom, a COG, que é a Sociedade Americana, a UNICE, que é a Sociedade Inglesa, e a ISSHP, que é a Sociedade de Estudos de Hipertensão, falam que quando a mulher, a partir de 20 semanas, começa a apresentar a pressão alta, né, maior que 140/90, e ela não tem proteinúria, mas ela apresenta qualquer um desses itens, também é considerado pré-eclâmpsia, tá? Então, quais são esses itens? Seria uma plaquetopenia, né? Menor que 100 mil plaquetas. Alterações das enzimas hepáticas, então uma TGO, TGP 2 vezes mais que o normal. Sinais de insuficiência renal, ou seja, uma creatinina maior ou igual a 1,1 ou que dobrou o valor, né? Tá ali 2 vezes, na verdade, 2 vezes o valor basal e não que dobrou, né? Edema pulmonar e cefaleia de início recente que não responde a analgésico, a medicação analgésica, não tem nenhum outro diagnóstico alternativo, tá? Inclusive, desculpa, essa é uma orientação que eu dou para todas as grávidas no começo da gestação e eu acho muito importante a gente sempre orientar elas, né? Que é tá gestante, teve dor de cabeça, tem que medir a pressão. Então, assim, se possível, vai lá e compra um aparelhinho, nem que seja um aparelhinho de pulso, não é o ideal, mas para pessoa leiga, pelo menos ela olha ali e se tiver alterado, enfim, vai procurar um posto de saúde, vai procurar o hospital para uma melhor avaliação. Mas é gestante, teve dor de cabeça, tem que medir a pressão, tá? Tem que medir a pressão. Se a pressão estiver maior que 140/90, tem que procurar atendimento. Se ela tiver menor, é uma dor de cabeça como qualquer outra pessoa pode ter dor de cabeça, tá? E aí ela vai tomar um analgésico, vai esperar ver se melhora com o analgésico. Se não melhorar, daí também seria interessante procurar o atendimento para ver com um aparelho de pressão mais adequado, né? Mas de modo geral, já faz uma boa triagem aí, tá? E se tiver distúrbios visuais, que seriam os escotomas cintilantes, né? Que são brilhinhos, assim, em frente aos olhos, né? Uma visão mais turva e os brilhinhos, tá? Então, se ela tem pressão alta e não tem proteinúria, mas tem qualquer um desses itens aqui, ela também passa a ser classificada como uma gestante com pré-eclâmpsia. Além disso, o NICE e a Sociedade de Estudos de Hipertensão incluem a restrição de crescimento do bebê também como um critério diagnóstico, tá? Então, assim, né? Isso é bem comum na GO, o pessoal, os acadêmicos sempre reclamam que não tem um consenso único. Galera, não tem um consenso único, tá? Aí a gente vai equilibrando, né? Eu tendo a considerar também, porque prefiro pecar pelo excesso, né, de dar o diagnóstico correto do que fingir que nada está acontecendo, né?
principalmente porque a gente sabe que aí pressão na gestação, né, principal causa da morte materna e super evitável, como vocês vão ver. A FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras, além de incluir todos esses e a restrição de crescimento, também inclui o oligodrâmino como um critério diagnóstico, né? Que seria o líquido diminuindo ao longo da gestação, tá? Além desses critérios, esses que a gente falou aqui, serem utilizados para a gente classificar como pré-eclâmpsia quando não tem a proteinúria, eles também são utilizados para a gente conseguir classificar a gravidade dessa pré-eclâmpsia. Então, mesmo que a mulher tenha pressão alta e tenha proteinúria, a gente precisa ter esses valores e essas entidades aqui na mente, porque caso a mulher apresente qualquer um deles, a gente sabe que está falando aí de uma pré-eclâmpsia grave e que tem que ficar mais atento e que tem que cuidar mais ainda dessa paciente, tá? Hipertensão gestacional. Então, caso a mulher seja hipertensa, não tenha proteinúria na urina e não tenha nada, nenhum daqueles sinais ali que eu falei no slide anterior, nada disso aqui, então ela tem uma hipertensão gestacional, tá? Tem alguns estudos, enfim, alguns estudiosos de pré-eclâmpsia que falam que é só esperar que daqui a pouco vai aparecer vai aparecer a proteína na urina, enfim, que vai abrir um quadro de pré-eclâmpsia mais para frente. Mas ainda assim a gente classifica como duas entidades diferentes, tá? Opa, acho que eu pulei. Tá. E a pré-eclâmpsia sobreposta é aquela mulher que já era hipertensa antes da gestação ou que na primeira consulta ali, antes das 20 semanas, a gente já viu que ela é hipertensa. E aí, depois das 20 semanas, né? Aí ela começa a ter uma pressão maior ainda. E aí a gente vai investigar proteína, os critérios de gravidade, e aí aparecem esses comemorativos, né, da pré-eclâmpsia numa gestante que era hipertensa e que antes estava tudo ok, tá? Não tinha nem proteína na urina, nem critérios de gravidade. Depois a gente. Bom, então falamos de todas as formas que a pré-eclâmpsia pode se mostrar, né, se apresentar para nós clinicamente, tá?